Então vamos lá, quem ora para nós para começar e quem ora, a irmã Vera ora para nos abençoar aí, Vera. Abençoar a nossa aula. Está chegando, ora aí, ora um pouco, Ora que melhora. ora que melhor. Pai, nós queremos agradecer a Deus por mais esse momento aqui na tua presença, Pai, porque até aqui o Senhor nos guardou, nos sustentou, o Senhor está conosco todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, tirou nós lá daquele lamaçal, colocou aqui, Deus, tudo seja para a tua honra e tua glória, nada para nós, que o nosso eu caia por terra nesse momento, que o Senhor cresça, que nós possamos diminuir. Use, Senhor, o teu Filho, Senhor, o pastor Cristo, Senhor, palavras sábias, remas, para edificar os nossos corações e que nós possamos, ó Deus, aprender mais e mais com Ele. Que tudo seja da sua vontade e não da nossa. Amém. 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 Glórias a Deus, então. Então a gente está procurando conhecer um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, né? Ele também que é chamado de Paráclito, né? É a palavra utilizada para definir o Espírito Santo no Novo Testamento, no grego, né? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e no grego a palavra Espírito Santo é a palavra Paráclito, né? Que significa aquele que caminha ao lado, né? É o companheiro, é aquele que está junto, né? Então o Espírito Santo ele também é conhecido como Consolador, né? Aquele que conforta, que consola, que anda ao lado. Eu tive algumas experiências com o Espírito Santo semana passada que fazia um tempinho, confesso que eu não tinha tido. É muito comum a gente que ministra o louvor, a gente orar e Deus nos dá as músicas que é para cantar em cada culto, né? Às vezes, quando a sintonia está on, é bem tranquilo. A gente ora, Deus já dá as músicas. Às vezes tem dia que o céu está meio de bronze, a gente fica um pouquinho na dúvida. Tem que insistir um pouco mais para... Mas eu sempre oro, peço a Deus quais são as músicas, né? E semana passada aconteceu de eu ouvir o Espírito Santo cantando a música, né? Que é diferente dele dizer o nome da música, né? Você escuta ele cantando, aí você já sabe que aquela música é para tocar, mas é uma sensação diferente, né? Você vê ele cantando. Eu tive duas experiências dessas. Eu fui pregar acho que foi na quarta-feira à noite lá em Nova Trento, no Desafio Jovem, que eu vou uma vez por mês pregar lá, né? Na Casa de Dependentes Químicos, né? E tá bem assim lá, tem uma turma lá, estão lá trabalhando lá. E eu... Oi? Não, Daniel agora mora em Porto Belo, né? Aí quem cuida de tudo lá é o genro dele, o pastor Juca. E a filha dele, mas quem cuida é o Juca, né? Eu só botei o pé lá, o Espírito Santo cantou uma música para mim que fazia séculos que eu não ouvia, aquela música do Antônio Cirilo, né? Aquela música Enche Este Lugar, né? Vem e enche este lugar. Fazia tempo que eu não ouvia aquela música. Aí cantei essa música lá. E depois, sábado à noite, no culto em Tijucas, eu só botei o pé lá, o Espírito Santo... no meio do caminho, no carro, o Espírito Santo começou a cantar uma música do David Keelan, Geração que Dança. Essa música fazia muito tempo que eu nem lembrava mais da música. Aí você vê que é o Espírito Santo mesmo, porque não tem explicação, né? A gente não lembra de tanta música que já foi tocado aqui, né? E aí peguei pela fé, sem ensaiar, sem nada, toquei no culto lá em Tijucas, né? Glórias a Deus. Então, o Espírito Santo ele é real, né? Ele está conosco. Quanto mais a gente se encher dele, com mais facilidade a gente vai ouvi-lo, né? O jejum é uma prática também que aumenta a nossa sensibilidade à voz do Espírito Santo, né? Então, agora, o Espírito Santo no Novo Testamento. O Novo Testamento inicia-se com a manifestação poderosa do Espírito Santo na vida de João Batista, né? A Bíblia diz que João Batista ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre, né? Depois acompanha o ministério de Jesus e, de forma esplendorosa, se derrama na igreja em Atos dos Apóstolos, né? Na festa de Pentecostes, bem como nos tempos atuais, né? A palavra de Deus diz
no livro de Joel, né, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, para quem crê, essa expressão bíblica, últimos dias, ela é uma expressão um pouco complexa. Últimos dias pode ser interpretado desde o tempo quando o Espírito Santo foi derramado, né? Porque já lá no livro de João também já se usava essa expressão últimos dias. Então, desde aquele tempo lá, há 2000 anos atrás, já é considerado últimos dias, assim como nos tempos de hoje, também é considerado últimos dias. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais se aproximando da volta de Jesus. Então, quando a Bíblia diz, né, que nos últimos dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, pode-se interpretar que essa estação dos últimos dias começou lá em Pentecostes e dura até os dias de hoje. Então, nós estamos vivendo os últimos dias. Amém? Aqui também diz, né, que nos tempos atuais, bem como, por exemplo, no avivamento pentecostal no século passado e neste século. Né? Na verdade, desde o dia de Pentecostes, né? De lá para cá, houve alguns avivamentos mais famosos, vamos dizer assim, mas já teve muitas manifestações do Espírito Santo, muitos evangelistas que foram levantados ao longo desses 2 séculos, né? Desses 2000 anos. O Espírito Santo na vida de João Batista. A Bíblia diz que Zacarias, um sacerdote, esposo de Isabel, ouvira de um mensageiro celestial que, a despeito das circunstâncias naturalmente desfavoráveis, ele iria ganhar um filho. Né? João Batista, o filho estava destinado a uma missão de grande interesse no céu. Ao anunciar o nascimento deste precursor de Cristo, o anjo disse que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Lucas 1:15. O evangelista Lucas também afirma: o menino crescia e se robustecia em espírito e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Né? Aqui também falando de João Batista. Também se dizia dele, né? E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor e prepararás os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Lucas 1, 76 e 77. Hoje que o Lucas faltou, tem um monte de texto de Lucas aqui para homenagear ele. João Batista, nascido 6 meses antes de Jesus, pregou o arrependimento e o batismo às margens do Jordão. E teve também a honra de batizar o próprio Jesus. Né? Então aqui um exemplo, né, de alguém, já no Novo Testamento, que era cheio do Espírito Santo já desde o ventre. E esse homem era João Batista. O Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo. Com relação à pessoa de Cristo, dá-se o cumprimento a Isaías 7,14, sobre o nascimento virginal de Jesus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que eu não conheço o varão? Respondeu o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, 34, 35. Me deu um soluço aqui, mas já vai embora esse soluço agora, em nome de Jesus. Foi gerado e concebido pelo Espírito Santo, não com uma personalidade humana, e sim apenas uma natureza humana. A personalidade gerada foi divina, porquanto somente há uma personalidade em Jesus Cristo, a eterna, que era e é a do Filho de Deus. Então, só recapitulando, né, que Maria, ela ficou grávida através do Espírito Santo. Né? A sombra do Onipotente, né, conforme Salmo 91, encobriu ela e ela então engravidou do Espírito Santo. Algo sobrenatural, né?
Com relação à morte e à ressurreição de Cristo, Jesus Cristo foi capacitado pelo Espírito Santo para oferecer o sacrifício necessário pelos pecados. Hebreus 9:1 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E foi ressuscitado dos mortos pelo Espírito Santo. Né? Romanos 8:11 diz que o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, até a gente teve uma discussãozinha lá na célula de Tijucas, na terça-feira passada. O dono da casa lá, ele fez uma pergunta, né? Como é que Jesus é Deus se ele morreu, né? Deus nunca morre. E aí eu disse para ele, o senhor tem razão, Jesus nunca morreu. Quem morreu foi o corpo dele. Porque quando Jesus estava lá na cruz, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, o espírito dele foi para o Pai. Né? Ele é eterno, né? Assim como nós também somos eternos. Então, na verdade, a única coisa que morre é o corpo. Esse corpo aqui veio do pó e um dia vai voltar para o pó. Agora, nosso espírito é eterno. Agora, a questão é para onde que esse espírito vai passar a eternidade, né? Com Deus ou longe dele, né? E Jesus não é diferente, né? Só que a volta dele, né? Quando ele ressuscitou, essa ressurreição foi uma atuação do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é que promoveu essa ressurreição. Ok? Então, é ele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E lembrando que Jesus, o Pai e o Filho são um, né? Espírito Santo na vida da igreja e na minha vida. Jesus, no seu ministério terreno, falou da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que nos iria guiar pela verdade e nos levaria ao coração do Pai. Ele disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14:16. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. E a gente pode ler também João 15:26 e João 16, do 8 ao 13. Então aqui, promessas, né, que Jesus fez de não nos deixar órfãos, não nos deixar sozinhos. Ele prometeu que assim que ele subisse, ele enviaria um outro Consolador, né? Porque Jesus também era um Consolador, né? E esse outro Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo é, na atual dispensação, o grande executivo da vontade divina, no plano da redenção para a igreja. Jesus ressuscitou e antes de subir ao Pai, ele admoestou os discípulos para que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles recebessem e fossem revestidos com o Espírito Santo. A promessa do Pai, conforme Atos 1, 3, 4, 8. Jesus pediu, né, que eles ficassem esperando, aguardando, reunidos juntos, até que o Espírito Santo viesse, né? E depois que se cumpriram um determinado período de dias, estava aproximadamente 120 pessoas ali no cenáculo, né? E o Espírito Santo então desceu, né? Como um vento impetuoso, né? Então dali para frente começou a igreja e a mensagem do Evangelho se espalhou pelos 4 cantos da terra, porque o Espírito Santo desceu sobre eles e os revestiu de poder, né? Interessante que é sempre bom lembrar, se Jesus, né, pediu que eles esperassem o Espírito Santo chegar, é porque fica claro que não tem a menor possibilidade da gente fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Por isso que eu preciso todos os dias estar sempre me enchendo do Espírito, né? A Bíblia diz em Efésios, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda e devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, esse papel de se encher do Espírito é responsabilidade minha e eu preciso fazer isso constantemente.
né, através da meditação da palavra, cantando hinos de louvor, né, ouvindo mensagens, ouvindo e adorando a Deus. Quando a gente não se enche do Espírito, né, a bateria baixa, a bateria fica fraca, e quando a nossa bateria fica fraca, a incredulidade começa a bater na porta do coração, o desânimo, né, o medo e todos esses sentimentos ruins que a alma, ela parece que gosta dessas coisas negativas, né? Mas se eu estou cheio do Espírito Santo, né, eu estou querendo fazer uma viagem, né, esse final de semana. Amanhã é aniversário da pastora Patrícia, né? E esse final de semana também é aniversário da empresa que eu trabalho. E faz muito tempo que eu não vou lá, faz mais de ano que eu não vou lá. E eu queria muito ir para lá, só que toda viagem é lá onde o Leonardo morou um tempo, né, Chapecó, né? A viagem sempre tem gastos, né? Gasolina para ir, gasolina para voltar, e hotel e comida e tal. Então tudo tem que ser colocado na ponta do lápis se eu vou poder mesmo fazer essa viagem ou não, né? Mas eu estou querendo muito ir. E aí eu comentei com a minha esposa, não sei se a gente vai ainda, estou em oração. Aí hoje de manhã ela disse assim, a gente não vai mais, né? Eu disse, não, calma, estou orando. Se Deus, eu creio que Deus pode abrir as portas aí, se Ele abrir as portas a gente vai, né? Então eu só desisto nos 45 do segundo tempo, né? Até lá eu tenho fé que Deus pode fazer, né? Mas o que eu quero chegar é que se a bateria da gente está fraca e alguém diz uma palavra para a gente de não vai dar, não consigo, não pode e tal, a gente já concorda, já de cara. De que é verdade, não vai dar. Não tem jeito, né? Agora se a bateria está forte, não, vamos lá, estamos em oração. Deus é bom, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então o nosso papel é manter a bateria, né? Até porque a gente tem uma missão aqui nessa terra, né? E se eu estou cheio do Espírito Santo, eu consigo manifestar Jesus com mais evidência, né? Amém? Amém. Bateria fraca, normalmente a gente não glorifica muito bem a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro das manifestações do Espírito Santo. Após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2, vamos ler aí? Atos 2, de 1 ao 4. Atos 2, de 1 ao 4 diz, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Lembrando que essas línguas aqui eram idiomas, tá? Então tem gente que não conhece direito a passagem e acha que é o dom de falar em línguas estranhas, né? Não é. Aqui eram idiomas, né? Várias pessoas de vários povos tinham chegado a Jerusalém, havia festa de Jerusalém e de Pentecostes, e eles começaram, essas pessoas, ali os apóstolos e os discípulos de Jesus, que não falavam outras línguas, eles falavam só o hebraico, né? Provavelmente, o grego talvez, no máximo, né? E de repente eles começaram a falar em outros idiomas. Então as pessoas que vinham de fora para a festa ficaram impressionadas, maravilhadas, como que eles estavam falando a língua deles, né? Se eles não falavam aquela língua, né? Então aquilo ali causou um impacto muito grande, né? Ao ponto que a gente vai ver ali que na sequência Pedro ele vai fazer um discurso, né? Arrependei-vos e cada um seja batizado, né, no nome de Jesus. E ali a Bíblia diz que aproximadamente 3.000 almas, né? Os que de bom grado receberam a palavra foram batizados e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, né?
a repercussão da manifestação do Espírito Santo ali de maneira sobrenatural foi tão potente, né, juntamente com o poder do Espírito Santo na vida de Pedro, que resultou aí numa salvação de quase 3.000 almas. Tremendo, né? Que o Espírito Santo pode fazer. Então, após o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, as vidas dos discípulos foram transformadas pelo revestimento do poder do Espírito Santo. Tal revestimento não tinha caráter temporário, e todos reconheciam que manter a comunhão com o Espírito Santo por meio de uma vida irrepreensível era uma necessidade para um permanente revigoramento espiritual. Aqui fala de uma vida irrepreensível. Por quê? Porque, basicamente, uma das coisas que faz com que o Espírito Santo, a lanterna baixa, né, é a brecha, né, pecado. Né? E também as rachaduras. Né? A Bíblia compara a gente com vaso. Né? E esse vaso, às vezes, racha. Às vezes ele racha porque Deus quebra, e às vezes ele racha por falta de perdão, né, mágoa, ressentimento, aí o vaso fica trincado. Aí, geralmente, quando a gente está ferido, e a gente até perdoa com a boca, mas ainda não está perdoado 100% no coração, porque de repente é algo que magoou muito, então temporariamente o vaso está meio trincado. Aí o que acontece? Você tem uma necessidade de se encher mais. Porque parece que você se enche e o vaso nunca está cheio. Né? Não sei se alguém já teve essa experiência. Né? Você parece estar se enchendo e o vaso nunca enche. Por quê? Porque está trincado. E é um processo assim mesmo. E só depois, quando Deus restaura o vaso, que a gente realmente perdoou de verdade, aí você não tem tanta necessidade de se encher tanto. Porque você lê lá os 4 capítulos da Bíblia e parece que num instantinho você se enche. Né? Porque o vaso está inteiro. O vaso está zerado. Quando o vaso está zerado é uma bênção, porque não precisa de muita coisa para encher, né? Mas quando o vaso está quebrado, trincado, aí é uma prova que você vai trabalhando mais forte assim para encher o vaso. Acho que alguém está entendendo. Então que Deus nos ajude a manter esse vaso irrepreensível. O Espírito Santo é um grande mestre, pois seu ensino é profundo. Ele pode comunicar verdades tão profundas que a mente humana, finita e limitada, não consegue entender com sua ajuda. 1 Coríntios 2, sem sua ajuda, obrigado. 1 Coríntios 2, 9 ao 10, vai dizer: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo, penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? E é o próprio Espírito Santo que está em nós, que nos convence dessa verdade da Bíblia e que produz em nós essa esperança, essa expectativa de que nós ainda vamos ver coisas que nós não vemos e ouvir coisas que nós ainda não ouvimos. Amém? Pastor Cristo, esse vaso trincado, Sim. o senhor falou sobre falta de perdão. Sim. Mas o pecado também. Sim, o pecado também, só que o pecado, o que acontece? O pecado, se você se você se arrependeu e pediu perdão, instantaneamente já está perdoado, já está. Agora, o perdão, quando você é muito ferido, mesmo que você libera perdão, demora um tempo para o vaso voltar ao normal. A gente não fica bem, depende do tamanho da ferida, né? Se é uma coisa simples, rapidinho, né? Mas quando é algo muito grave, e acho que todo mundo aqui já passou por situações que doeram muito, a gente fica temporariamente, a gente não é mais a mesma pessoa, fica um pouco azedo, amargo, leva um tempo para Deus restaurar. Aí vai depender do tamanho do rombo, né? Mas o pecado também, com certeza, danifica o vaso. Amém? Por isso que aqui o autor colocou, né? Que nós precisamos conservar uma vida irrepreensível, ou seja, uma vida de santidade, né? Para manter se manter cheio do Espírito Santo e se manter sensível a Ele, né?
Quanto mais vida de santidade e mais eu me encho do Espírito Santo, mais facilidade eu vou ouvir ele. Né? Pessoas que têm dificuldade de ouvir o Espírito Santo, ou não estão se enchendo, ou está dando brecha. Porque o Espírito Santo ele é real, ele está em nós. Né? Estava ouvindo a apóstola Adriana, uma das... Ela faz uns grupos de cura emocional, né? Sim, sim. Então, a Marília faz parte desse grupo. Ela fez o curso com ela. E aí eu, de vez em quando, a Marília me passa, né, alguma coisa. E a gente vê que quando a ferida é muito profunda, precisa às vezes até de ajuda. Não só oração, não só busca, mas ajuda profissional. Profissional. Para isso Deus deixou psicólogos, psiquiatras, médicos, pastores, etc. Né? Dependendo da situação. Até quem já passou pela situação e conseguiu, também pode ser uma ajuda como testemunho, né? Também. Às vezes a pessoa não consegue colocar para fora, né? Botar para fora a sua dor. Vamos lá. É Ele que nos capacita com poder para ser testemunha dele. Só diga de passagem, a apóstola Adriana também ela tem um curso sobre aconselhamento. Né? Então, se alguém tiver interesse, né, é muito interessante. Ela é psicóloga também, né? Então ela tem um curso que é para aprender a aconselhar. Né? Quem quer se especializar na arte de conselhos, né? Então, eu fiz um curso de teologia pela ITAD, né? Pela ITAD não, pelo Cefenai, né? Cefenai é um curso de teologia que tem lá em Dallas, que o Mir trouxe para Manaus para fazer de forma online. Né? Então eu fiz esse curso, acho que foram 2 anos, né? E me formei em teologia através desse curso. É um curso conhecido a nível mundial, né? E a apóstola Adriana é uma das professoras do curso. E ela, inclusive, ela também deu aulas nessa área de conselho. Só que esse curso que ela tem separado, ele é mais profundo, né? Para quem quer se especializar mesmo. Para mim, como pastor, é interessante um curso desse. Uma imersão para mulheres. Não sei se tem alguma coisa para homens, mas eu acho que não. Sim. Mas para mulheres, ela tem uma imersão que parece que são 4 dias, dia e noite, ficam no hotel, como se fosse um encontro, né? O apóstolo Wagner, que é o marido dela, vai estar esse final de semana aqui em Itajaí. Vai estar fazendo um seminário chamado Carbono 12. Né? Se eu não viajar, eu estarei lá. Se eu viajar, eu vou em Curitiba, depois que ele vai fazer em Curitiba também. Em saudade deles, estão mais de perto. Eles estão agora morando em São Paulo. Porque o Matheus, que é um dos filhos dele, ele agora é atleta, né? Disputa competições e o treinador dele é de lá. Então ele está só tirando medalha de ouro, está pleiteando aí daqui a pouco disputar a campeonatos internacionais e tal. Então o Wagner e a Adriana se mudaram para São Paulo para poder investir nele, né? Que tem muito futuro. Né? 200 metros rasos, 300 metros rasos, eu acho. Ele é corredor, né? Vamos lá. O Espírito Santo é um grande mestre, pois seu ensino é profundo. Já vi essa parte aqui. Então, é ele que nos capacita com poder para ser testemunha dele. Né? Viver e proclamar a sua vontade. O Espírito Santo produz regeneração em nossa vida. Somente pela regeneração o homem pode tornar-se filho de Deus. O melhoramento da velha natureza humana não lhe proporciona habilitação satisfatória. O Espírito Santo, e somente ele, convence o homem do pecado, levando-o ao arrependimento. E, mediante a conversão, muda a sua vida. Isto porque, pelo fato de um homem ter se tornado participante da natureza decaída de Adão, ele precisa do novo nascimento, né? Conforme João 3,7. A natureza humana se corrompeu e o homem, nascido segundo a carne, está espiritualmente morto em delitos e pecados, conforme Efésios 2:1. Portanto, ele precisa ser vivificado e nascer do Espírito, conforme João 3:5, Tito 3, do 4 ao 5,
e 1 Pedro 1, 23. As novas atitudes, 1 Pedro 1, 23, quero ler rapidinho aqui. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. No Ministério Vinho das Águas, quando a gente tinha o templo ainda, né, eu mandei confeccionar 3 quadros, porque nós tínhamos 3 pilares na nossa igreja, que era o pilar da santidade, unidade e adoração, que foi uma visão que Deus me deu, né? E eu pedi para o pastor Odracir, que ele é artista plástico, né, que era membro do nosso ministério, eu pedi para ele pintar o pilar correspondente a essas 3 palavras. E o pilar da santidade, que também é o pilar do arrependimento, ele pintou um homem saindo das águas, assim, né, um símbolo de batismo, né, e com o Espírito Santo vindo sobre ele, né. E aí eu perguntei para ele, por que você botou o Espírito Santo na figura, né? Só o homem se afundando na água já não está bom, né? Purificação, né? Arrependimento, santificação. Ele disse, não, porque sem o Espírito Santo não é possível fazer isso. Por isso que ele botou o Espírito Santo na imagem, né? E aí ele disse, nota 10, né? Porque realmente, se não for o Espírito Santo a nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, é só ele que produz em nós esse arrependimento, essa purificação e também essa renovação, que ela é constante, né? De tempos em tempos a gente experimenta uma espécie de novo nascimento, né? Tempos em tempos, quando a gente acha assim que, né, eu sou santo agora, né? Aí de repente Deus vem e mostra para a gente, não, tem muita coisa pela frente ainda, né? O padrão de Deus é muito alto. Então, ele está sempre produzindo em nós um arrependimento, um novo nascimento. Até porque a gente não consegue, né, ser 24 horas por dia, todos os dias da semana, ser 100% irrepreensível. Em algum momento a gente acaba deslizando. E se a gente demorar muito para acontecer isso, o próprio Deus ele prepara uma ciladinha, que é para você ver que você é totalmente dependente dele, né? Que nós somos vasos de barro, né? Para que a glória seja só dele, né? E a gente não se ache mais do que convém. As novas atitudes, as decisões sensatas e o comportamento correto do homem sob o controle do Espírito Santo são efeitos da regeneração por ele operada, o qual atinge 3 aspectos básicos da natureza humana: pensamento, sentimento e vontade. Tudo isso acontece como efeito da atividade do Espírito Santo.